Vocês lembram que eu trouxe aqui no vídeo o Guilherme Boulos cumprindo a cartilha esquerdista de ir na igreja, de dizer que os evangélicos estão com Boulos para trazer um ar mais moderado. Pois bem, me deparo com a seguinte matéria na Folha de São Paulo. Cartilha evangélica do PT alerta para preconceito e quer estreitar distância com as igrejas. A impressão que dá é que eles querem aumentar a distância com as igrejas, porque o que eles dizem é que as igrejas têm preconceito com a esquerda. Coitadinho dos esquerdistas. Então estão lá os cristãos todos com preconceito com a esquerda. Quem ataca os valores cristãos é justamente a esquerda. A esquerda, historicamente, ataca a fé, ataca os evangélicos, ataca os católicos, não respeita a fé deles, não respeita os cultos. Vale dizer que teve o vereador do PT que invadiu uma igreja, inclusive, acho que foi em Curitiba que isso aconteceu. O sujeito foi cassado, depois ele foi descondenado igual o Lula e hoje é deputado estadual pelo PT. Ou seja, essa gente é extremista, essa gente não respeita a fé, essa gente não respeita a religião. Acontece que o voto dos cristãos e dos evangélicos é definidor de eleições. Então, naturalmente, a cada ano eleitoral, os candidatos de esquerda vão até as igrejas para tentar enganar os cristãos, enganar a fé dos cristãos. São lobos em peles de cordeiro que chegam à igreja justamente com o intuito de enganar, justamente com o intuito de ludibriar, com uma conversa fácil, uma conversa mole, uma conversa de amor, de respeito, de combate ao preconceito, politicamente correto, que vende bem. O cristão, naturalmente, ele tem na sua natureza o perdão. E ele imagina, está arrependido, só que é um mentiroso, porque é uma pessoa que está indo ali simplesmente para enganar a fé. O primeiro erro começa quando as portas das igrejas são abertas para essas pessoas fazerem campanha. Essas pessoas não devem fazer campanha em igreja. Elas atacam a igreja. Quer visitar, quer se converter, eu vou ficar muito grato se converterem e se tornarem cidadãos de bem, honestos. Do contrário, não dá. Até porque um dos princípios bíblicos é o não roubarás. Se o cara é de esquerda, ele já tem uma tendência ao crime. Não dá para admitir. Vale dizer que os esquerdistas defendem os ladrões, defendem os traficantes, querem desmilitarizar a polícia, atacam os policiais. Os esquerdistas são a favor do aborto. Os esquerdistas são diametralmente contra todas as pautas cristãs. Então não há como admitir que essa gente faça política para os cristãos. O meu papel nesse vídeo aqui não é dizer, pelo amor de Deus, não vote na esquerda. Você já sabe disso. O meu papel é dizer o seguinte: irmãos, abram os olhos. Eles querem enganar na igreja. Eles querem simplesmente ludibriar toda a igreja. É isso que eles tentam ano após ano. Aí vem aquela galera idiota da teologia da libertação, uma galera progressista da igreja que ataca, inclusive, as bases da própria igreja para dizer, não, veja bem, não é bem assim, olha lá. E não é assim que funciona. Vale lembrar o decreto do Papa Pio lá atrás, que excomungava os comunistas. Ele ainda vale, ele ainda é vigente. Esses caras entram na igreja, eles, segundo o texto papal, não poderiam estar na igreja. Inclusive tem um falso profeta ali da Moca, o Lancelotti, que também não deveria estar. Mas essa é outra conversa. E é sempre importante lembrar você desta foto aqui. Na Páscoa, o MST profanou a fé cristã e profanou a imagem de Cristo. Então isso é o MST, isso é o PT, isso é o Guilherme Boulos. Lembre-se disso nas eleições. Até porque, gente, vamos lá. Se essa gente ganhar a eleição em São Paulo, se essa gente acender o poder, o risco de nos tornarmos uma Venezuela é cada vez maior. E dá uma olhada nessa manchete aqui, ó. Fiscais do chavismo, ou seja, a galera do Nicolás Maduro, com acesso a atas eleitorais, admitem vitória da oposição e denunciam pressão. A reportagem do site Caracas Chronicles entrevistou militantes do partido do governo, que atuaram em sessões eleitorais, disseram e confirmaram que em seus distritos o Maduro sofreu uma surra nas urnas, ou seja, que ele perdeu as eleições. A questão é a seguinte, todo mundo sabe que o Maduro fraudou as eleições. Todo mundo sabe que houve fraude nas eleições venezuelanas, que o Lula faz vistas grossas para isso, que o Boulos ele simplesmente desvirtua o assunto, ele dá uma contemporizada com o que aconteceu, diz que não é lá o modelo de democracia dele, mas quer falar de Paraisópolis. Ele quer falar de Paraisópolis, mas também não fala nada sobre os bailes funk que aconteciam em Paraisópolis, o tal baile da 17, porque ele defende o baile funk. A questão é que o Boulos ele tenta fugir de todo assunto espinhoso. E a esquerda se coloca aliada de Nicolás Maduro, mas não pode defender abertamente, porque é um ano eleitoral e eles não querem perder votos defendendo um ditador que fraudou as eleições. Mas é isso que eles fazem dia após dia. E o meu papel aqui, nesse segundo tema do dia, é justamente relembrar você que essa gente frauda a eleição, essa gente manipula dados, essa gente manipula resultado. Não há segurança jurídica no país por conta da esquerda. Ou você confia no judiciário?
Você confia na justiça? Eu não confio. Eu entro com a ação e falo, complicado, vamos ver o que sai. Depende da boa sorte do juiz. Se a mulher dele dormir de calça jeans, a sentença pode ser boa, pode ser ruim. Vai depender do dia. Porque é assim que acontece no país. Não existe lei, não existe segurança jurídica. A gente vive num país de esquerda. O Lula é o presidente da República. Ele era um presidiário até ontem, agora é um descondenado. Qual é a régua moral do Brasil? Aonde está a moral do Brasil? Que coloca um bandido na presença da República e tá tudo bem. Não dá para admitir. É natural que haja esse alinhamento com a Venezuela e com a fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela. Um absurdo. E aí eu garanto para vocês, em São Paulo, eu, Rubinho Nunes, não vou permitir que a esquerda se crie. Não vou permitir que haja um governo Guilherme Boulos. E no cenário hipotético e caótico do Guilherme Boulos vencer a eleição, eu serei a ponta de lança da oposição contra o Boulos na Câmara de São Paulo. Isso a gente não pode admitir. Por isso eu peço o seu apoio nessa campanha. Caminhe comigo, consiga mais votos, porque juntos teremos uma vitória que vai garantir a segurança de São Paulo contra o avanço da esquerda. Eu tenho experiência suficiente para combater qualquer esquerdista em São Paulo e conto com o seu voto 44555. Porque, vamos lá, a gente não pode nos dar ao luxo de se arrepender depois da eleição. Igual o Mark Zuckerberg está arrependido de ter deixado Biden pressionar o Facebook durante a pandemia. Pois é, o CEO do Facebook, da Meta, admitiu pressão do governo Biden sobre a plataforma. Segundo ele, houve um alinhamento entre a plataforma e o governo para controlar a disseminação de informações que consideravam prejudiciais. E agora ele diz que se arrepende disso. Ou seja, o governo Biden usou o Facebook, o Instagram, talvez até o WhatsApp, que faz parte do mesmo grupo, para controlar as informações que eram disseminadas em período de pandemia. Ou seja, em um mecanismo de comunicação livre, houve censura. E hoje o Zuckerberg está arrependido. Mas todo mundo falava na época, mas o Zuckerberg fica de cócoras para essa política woke e aceita esse tipo de coisa. Talvez ele esteja aprendendo agora com Elon Musk que não dá para se curvar aos governos. Essas redes sociais têm que ser território livre para as pessoas expressarem sua opinião. E a gente não pode ignorar que essas manipulações de informação atrapalham o ambiente político, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Inclusive, teve uma nota da Meta que eu vou ler para vocês o último parágrafo, que fala do filho do Biden. Numa situação separada, o FBI alertou-nos sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e Burisma na preparação para as eleições de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história no New York Post relatando alegações de corrupção e envolvimento da família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos essa história para verificadores de fatos, para revisão, e rebaixamos temporariamente o alcance enquanto aguardávamos respostas. Desde então, ficou claro a reportagem que não era desinformação russa. Em retrospectiva, não deveríamos ter rebaixado a história. Mudamos nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente, por exemplo. Já não desprovemos temporariamente coisas nos Estados Unidos enquanto esperamos por verificadores de fatos. Ou seja, a Meta, o Facebook, afirma categoricamente que, em razão de uma matéria do New York Post, optou por censurar o alcance de matérias contra o filho do Joe Biden, Hunter Biden, simplesmente porque havia alegação de uma eventual infiltração de espião russo, o que não era verdade. E aí eles agiram ardilosamente, dolosamente, para censurar a informação que chegaria a toda a população americana. A Meta confirma que agiu dolosamente para interferir no resultado das eleições americanas, porque conhecendo o povo americano, sabendo como eles agem naturalmente, esse tipo de informação teria um efeito devastador na campanha do Biden. E vale dizer que o Elon Musk já havia cantado essa bola em 2022, tá aqui, ó, o Twitter agiu para suprimir a história sobre o filho de Biden. Ou seja, o que aconteceu? Eles chamam de proteção da fake news, mas eles utilizam as plataformas para garantir que você tenha acesso às informações apenas que eles querem. Eles censuram o compartilhamento de informações, eles censuram o alcance das informações de maneira deliberada. Então, quando a gente vê a Tabata Amaral, o Guilherme Boulos falando em PL das fake news, a gente vê categoricamente eles censurando as pessoas. Porque PL de fake news, na verdade, nada mais é do que uma palavra bonitinha que eles criam para admitir a censura contra você. E isso nós não podemos aceitar. Já vimos a censura acontecer no ambiente eleitoral com as páginas do Pablo Marçal que foram derrubadas pela Tabata Amaral. A gente está vendo dia após dia o perigo da censura. E isso não dá. Nós temos que nos unir e lutar contra qualquer tipo de censura. E a esquerda representa a censura. Então, se você é contra a censura, você não vota em Guilherme Boulos, você não vota em Tabata Amaral. E principalmente, se você é contra a censura, eu sou o único vereador com capacidade para conter os avanços da esquerda na Câmara de São Paulo.
Então eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu voto, Rubinho Nunes 44555. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.